Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que grande prazer é estar aqui para mais um estudo enriquecedor da nossa alma. Já imaginaram se nós levarmos uma vida em que a cada dia nós trabalhemos um pouco as nossas dificuldades, os nossos vícios, nos limpando dos vícios e desenvolvendo virtudes em nossos corações e assim mais virtuosos, simultaneamente trabalharmos para contribuir na vida do outro, conforme a necessidade que o outro apresenta, a tal ponto que, quando nós desencarnarmos, encontremos o nosso anjo guardião com um sorriso e um abraço extremamente feliz, mostrando que nós nos tornamos um completista, quer dizer, alguém que cumpriu todas as suas tarefas que veio fazer na Terra, ou quase isso, que tenha tirado uma nota 8, um 7,5, um 8,5. Eis aí a razão dos nossos estudos, eis aí a razão da nossa contribuição, para que na vida atual tiremos uma nota significativa nesse processo evolutivo da reencarnação de agora. Bom, nesse sentido, nós trouxemos aqui o 38º livro escrito por Joana de Ângeles, cujo título é Fonte de Luz, e nós escolhemos o capítulo 20, Alimento da Alma. Alimento da Alma. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Georges, ele fala que nós devemos cuidar do corpo e cuidar do espírito. Bom, dentre os cuidados que nós devemos ter para com o corpo, um dos que se ressalta é sobre a alimentação. E como é que nós estamos diante do alimento que devemos ingerir para a manutenção do corpo, né? Muito frequentemente estamos na posição de um glutão, de alguém que se cansa da alimentação cotidiana, da alimentação do dia a dia e com alguma periodicidade se entrega a banquetes suntuosos, prejudicando a si mesmo, prejudicando a saúde do corpo físico. Outro não, outros são ascetas. Outros, quer dizer, são austeros, são rígidos consigo mesmo e jamais participam desses banquetes, reduzindo a alimentação ao mínimo possível, também prejudicando a si mesmos. E olha, tem alguns que, nos diz Joana, chegam num tal grau em que o corpo é mantido simplesmente pela energia mental. Aí são o caso dos yogis, né, os praticantes de yoga do hinduísmo, ou os gurus, os mahatmas, os swamis. Swami é até um título honorífico do hinduísmo, aquela pessoa, né, que dominou os seus sentimentos, os seus pensamentos por completo. Se chama Swami, senhor de si mesmo. Mas de uma maneira geral são os sadhus, S-A-D-H-U, né? Sadhu, aquela pessoa que abandonou a família, abandonou os bens, abandonou o conforto, abandonou o trabalho para viver em condições mínimas, para viver em função das esmolas alheias, simplesmente se dedicando à meditação ou alguma das divindades do hinduísmo, né? E a maioria dos homens como é que nós nos comportamos? Nós nos alimentamos daquilo que tem, daquilo que é feito em nossa casa, né? Mas nós estamos fazendo uma análise daquilo que realmente necessitamos e diminuindo os nossos excessos alimentares? Não, a gente nem se preocupa, se alimenta com o que tem. E assim também há algum prejuízo porque surgem gorduras que nos são prejudiciais. Então, poucas são as pessoas que realmente sabem se alimentar e comem para viver, porque a maioria vive para comer. Sem dúvida nenhuma, o alimento ele é fonte de vida, porque ele participa da reprodução celular que vai manter os tecidos do corpo humano durante toda a vida. Porém, não só. O alimento também mantém a energia mental, que é uma espécie de semimatéria, né?
No livro No Mundo Maior, capítulo 4, Calderaro fala que nem o espírito mais sábio iria se animar a dizer onde termina o corpo e onde começa o espírito. Então vejam, a energia mental ela também é uma semimatéria que se nutre dos alimentos. E essa energia mental deve se manifestar sempre com mansuetude, com cordura, com fraternidade. Porque se nós mantermos dentro de nós pessimismo, preconceito, amargura, esses diferentes venenos irão prejudicar todas as células, irão prejudicar o metabolismo, as reações químicas do corpo, prejudicar a reprodução celular e, por isso, a reparação dos nossos tecidos. Então, sem a menor sombra de dúvida, o pão alimenta a alma. Porém, o pensamento elevado, o pensamento salutar, participa no auxílio do processo digestivo. E a alma também ela necessita do seu alimento específico. Ela é formada de partículas de ondas mentais, nos diz Joana. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 82, pergunta aos espíritos se os espíritos são imateriais. E a resposta é, como eles são criados, eles hão de ser alguma coisa. E se fala de matéria quintessenciada, se fala de uma matéria etérea. Na questão 93, se fala de uma matéria vaporosa e se cunha o termo perispírito para o corpo do espírito por uma analogia aos frutos. O fruto, ele tem a semente. Envolvendo a semente há uma película chamada perisperma. Por isso, Kardec cunhou o termo perispírito para o corpo do espírito, né? Então, e a questão 94 fala a respeito de semimatéria. Então, a alma também necessita do seu alimento para se desenvolver. Já pensaram até quanto a alma há de se desenvolver pela conquista das virtudes? Existe um limite para o amor, por exemplo? Existe um limite para a sabedoria, para a humildade? Não há limites. Nós observamos, por exemplo, aquela fotografia dos homens santos em que eles têm uma auréola luminosa na cabeça. Porém, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, o apóstolo João Evangelista vai dizer de si mesmo, que ele vai aparecer como um sol detrás dos montes, né? Então não é mais uma luzinha na cabeça, é um sol. Ele se tornou um sol de tanto desenvolver suas virtudes. Aí alimentando a alma. E quais são os alimentos da alma? Primeiro, pensamento salutar. Porque o pensamento salutar estimula todos os centros de força, nos dando segurança e fortaleza para as lutas do processo evolutivo. O que são centros de força? Os centros de força são o que os hindus chamam de chakras. E são 7 os centros de força. Nós não vamos aqui detalhar a respeito dos centros de força, porque ia dar um estudo muito longo, mas nós vamos indicar o livro Estudos Espíritas, capítulo 4, de Joana de Ângeles, por intermédio de Divaldo Pereira Franco, o livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, o livro Evolução em Dois Mundos, em diversos capítulos, também de André Luiz, por Chico Xavier, né? E são 7 os chakras. O chakra coronário principal, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico na direção do baço, o gástrico na direção do estômago e o genésico na direção dos órgãos genitais, né? Então vejam aí, o pensamento salutar alimenta a alma. O que mais? O trabalho que gera prazer. Não é o trabalho que traz a riqueza e da riqueza tiramos prazer. Não, é o trabalho espirituoso de auxílio ao próximo, de ajuda ao outro, que traz prazer à própria alma. Eis o segundo alimento da alma.
Terceiro e quarto alimento da alma, meditação e compaixão. A meditação, ela como que revigora a alma e ela serve de um anteparo para os choques violentos das relações humanas. Quer dizer que se eu estou num estado meditativo e alguém busca me ferir, me agredir, eu não recebo aquela agressão, nem energeticamente eu recebo aquela agressão, porque eu estou num estado meditativo. Ora, não me sentindo ferido, eu também não revido, eu não me vingo devolvendo a agressão com alguma agressão. Quem faz isso em nós? A meditação. É o terceiro alimento. Quarto alimento, a compaixão. A compaixão é aquele sentimento que nos leva a auxiliar os que estão na retaguarda, aqueles que não estão com um nível de desenvolvimento intelectual, um nível de sabedoria que deveria ter para a sua própria jornada evolutiva. Não tem uma lucidez tanto quanto já deveria para progredir. E que mais? Nós temos a oração. Mas a oração não é alimento, a oração é a água que dessedenta o espírito, é a luz que gera energia para nós numa necessidade de refazimento. Quer dizer, estamos com alguma dificuldade e necessitamos nos refazer. A oração é que nos refaz, né? Ela é a água que mata a sede, a luz que se transforma em energia para nós. Lembramos de Jesus na transfiguração, né? Ele subiu no monte, fez uma oração e ele se emanou de luz por todo o corpo, né? Então, eis aí o papel da oração. Então, a alma é vida. E toda espécie de vida, ela intercambia, ela troca energias, ela aure, ela recebe forças e ela despende forças e ela gasta forças. E nós, nesse processo, chegaremos ao máximo auge, quando nós nos alimentaremos exclusivamente do psiquismo divino, de onde tudo promana. Então, a alimentação para o corpo, ela é para a vida do corpo, né? E nós nos alimentamos para a manutenção do corpo. O corpo é frágil, é etéreo, ele é alimentado para um curtíssimo período de vida e para a diminuição das suas fragilidades, das suas debilidades. E ainda assim, nós alimentando o corpo, ele segue para a morte biológica e também para a decomposição. Já a alma não, ela é imortal. E com o alimento da alma, nós buscamos nos libertar dos erros de vidas passadas e desenvolver os dons para com o futuro. Já falamos a respeito de transformar uma luzinha na cabeça para uma luz gigantesca, né? E o que mais? Por exemplo, na questão 495 do Livro dos Espíritos, nós estamos falando dos dons a serem desenvolvidos para com o futuro nosso. A questão 495, falando dos anjos guardiões, vai dizer que eles podem nos ouvir mesmo estando a milhões de léguas de distância de nós. Ora, eles não estão ouvindo a nossa palavra, eles ouvem os nossos pensamentos. Ora, como nós progrediremos como espírito, vamos chegar nesse grau. Que mais? O livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3. André Luiz compõe uma equipe de trabalho e, junto com outras duas equipes de trabalho, está num templo para receber a visita de um mensageiro muito elevado que possa trazer informações que sejam úteis àquelas três equipes de trabalho que virão à Terra ou às regiões inferiores, nas quais estão espíritos imperfeitos, para que a missão tenha êxito.
e aparece o espírito Asclépio. Ele é tão evoluído que André Luiz pergunta se aquela evolução de Asclépio é a máxima possível. E o dirigente do templo diz que não, que Asclépio ele trabalha sem sombra de dúvida na direção do planeta Terra, mas que provavelmente ele aspira residir em Saturno ou em Júpiter. E os espíritos elevados que residem em Saturno ou em Júpiter desejam residir no Sol. E os espíritos que estão no Sol desejam residir na constelação de Hércules, da qual nós fazemos parte. E os que estão na constelação de Hércules desejam participar da direção da Via Láctea inteira. Então vejam aí quanto não são os dons para com o futuro que nós devemos desenvolver. Bom, então cuidemos do nosso corpo. Cuidemos do nosso corpo com o máximo de carinho possível para que ele nos seja útil pelo maior tempo possível. E também cuidemos da nossa alma, cuidemos de nós mesmos, porque somos uma alma em desenvolvimento, caminhando para uma plenitude de um progresso que basicamente não tem fim. E nós já temos a sabedoria da nossa imortalidade, que nós somos imortais e que muito podemos nos desenvolver. Então, prezadas amigas, prezados amigos, que Jesus nos abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Até a próxima segunda-feira.